Boa noite, amados. Então, hoje nós estamos encerrando esse período de discipulado, que, na verdade, o discipulado é o grande projeto de Deus para todos aqueles que nascem de novo. Quem nasce de novo tem que ser discipulado. E nós vimos aqui que Deus nos criou com necessidade de aprender. Nós vimos aqui que o ser humano, ele nasce completo potencialmente. Quando Deus nos criou, nascemos completos, fomos feitos à imagem de Deus. Mas teve uma parte dessa criação que seria agir semelhantemente a Deus. Essa parte, não nascemos com ela. Por que nós não nascemos com ela? Porque esse proceder igual a Deus, a gente precisava aprender. Por exemplo, um boi, quando nasce, ele já tem dentro dele a competência para agir como boi, mesmo que ele não saiba que é um boi. Mas ele já nasce e começa a funcionar como boi. A barata, o mosquito, a abelha agem no automático, tá? Então, o animal que nasceu como leão, Deus o criou como leão, e assim que ele nasce, ele já começa a agir como leão. Então nós fomos criados à imagem de Deus para agir semelhante a Deus. Mas quando nós nascemos, nós não nascemos agindo semelhante a Deus. Somos imagem, mas não nascemos semelhante a Deus. Aí nós temos que aprender. Temos que aprender, porque Deus não colocou essa competência de agir semelhante a Ele dentro de nós. Temos que aprender. Por isso que nós somos seres espirituais. Então, uma das condições para que você possa ter essa experiência concreta de agir semelhante a Deus, você precisa nascer de novo. Então, é esse novo nascimento que coloca você dentro dessas condições. E a Bíblia, existe um exemplo prático, que é lá em João capítulo 3, quando Nicodemos, ele, por ser um religioso, um líder da religião judaica, então na cabeça dele, por ser um religioso, ele já achava que seu problema com a eternidade já estava resolvido. Era assim que ele pensava: eu já estou no céu. Aí ele se aproximou de Jesus. Então ele não se aproximou de Jesus procurando um Salvador, porque para ele já estava salvo. Ele se aproximou de Jesus procurando um mestre. Então ele não se aproximou de Jesus: quero um Salvador. Não, eu quero o mestre. Então ele chegou de noite, porque se ele fosse visto durante o dia conversando com Jesus, ele seria rejeitado na religião dele. Aí à noite ele foi lá e se aproximou de Jesus e falou: olha, Jesus, verdadeiramente tu és mestre e vieste de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Quando ele falou isso, Jesus percebeu o engano dele, falou: olha, Nicodemos, fica sabendo, aquele que não nascer de novo não entra no reino de Deus. Aí ele: como eu não estou no reino de Deus? Mas eu sou judeu, eu tenho uma religião. Mas Jesus: você precisa nascer de novo. Isso serve tanto para um religioso judeu, serve para um religioso budista, serve para um religioso maometano, serve para um religioso hinduísta, serve para um religioso católico e serve para um religioso espírita. E serve para um religioso evangélico. Precisa nascer, porque tem muita gente que é evangélico, religiosamente, mas não nasceu de novo, está igual Nicodemos. Então esse novo nascimento é importante, e ele não se dá na esfera física, porque eu já nasci, eu já estou nascido fisicamente. Logo, ele não se dá na esfera física, mas se dá na esfera espiritual. Eu nasço de novo espiritualmente. E falamos que para começar o discipulado,
tem que nascer de novo, porque você vai aprender agora, como sendo discipulando, aprender a agir semelhantemente a Deus. Você vai aprender a se pensar como Deus te pensa, você vai aprender a pensar o outro como Deus te pensa, você vai ter que aprender a ser pai como Deus pensa que você tem que ser pai. Você vai aprender a ser mãe, ser filho, ser cidadão, ser dentista, ser engenheiro, ser empregada doméstica, do jeito de Deus, porque você vai ter que aprender a agir semelhantemente dele. Então, se eu sou funcionário público, eu vou ser funcionário público, eu vou aprender a agir semelhante a Deus como funcionário público, exercer minha atividade de funcionário público como se fosse Deus. E esse novo nascimento se dá através de Jesus Cristo. Tudo bem, falamos aqui, muita gente entendeu, e muita gente aqui que não tinha essa experiência nasceu de novo esses dias. Tá bom? Agora a questão é: sim. Agora a pergunta é: por que uma pessoa só nasce de novo através de Jesus Cristo? E eu quero encerrar trazendo para vocês essa resposta. Por que só Jesus Cristo? Pode projetar aí, faz favor? Vamos ler todo mundo esse texto. Pode abrir sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu peço para você abrir para treinar você a mexer na Bíblia, tá bom? Porque tem muita gente que é evangélica e não sabe achar o livro de Atos. Tem dificuldade, mas isso não é vergonha não, a gente tem que aprender. Ninguém nasce sabendo encontrar o livro de Atos, não é isso? Tem que aprender. Então esse é o momento da gente se exercitar também. Agora você vai ler nessa versão que está projetada aqui. Todo mundo junto, vamos ler? Todo mundo junto, leiamos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que o apóstolo falou isso? Ele fala isso fundamentado em quê? Qual o fundamento que ele diz que não tem outro embaixo do céu? Quando diz embaixo do céu, é qualquer nome. Por exemplo, Buda está embaixo do céu, viveu embaixo do céu, está. Então ele está dizendo que Buda não salva ninguém. Messusama está embaixo do céu, está. Está dizendo que Messusama também não salva ninguém. Maomé viveu aqui embaixo do céu? Viveu. Então ele está afirmando que Maomé também não salva ninguém. O hindu, por exemplo, ele crê no rio Ganges, não é isso? Que é uma deusa. E eles tomam banho. E eles acreditam que aquela deusa salva eles. Mas a Bíblia está dizendo que essa deusa também não salva ninguém. Só existe um nome: Jesus Cristo. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Pode passar o próximo, por favor. Por que só Jesus Cristo é o Salvador? Eu, antes de vir a Cristo, eu fui budista. E eu fiz essa pergunta: por que eu tenho que ser budista? Por quê? E passei uns 7 anos vivendo como budista, fazendo todas aquelas coisas, e pergunta: por que eu tenho que ser budista? Aí fui kardecista também. Sempre perguntar: por que é o kardecismo que me coloca, que atende a minha demanda espiritual? Fui também Rosa Cruz, também fiz várias perguntas lá. Por quê? Por quê? Por quê? Até que um dia alguém começou a me falar de Jesus. E eu fiz essa pergunta, eu fiz: por quê? Por que Jesus Cristo?
Por que os muçulmanos estão fora? Por que os hindus estão fora? Por que? Eu, por exemplo, como católico, eu era devoto de Nossa Senhora deles de Fátima. E eu tinha um santinho da Senhora de Fátima e andava sempre no meu bolso e tinha uma oraçãozinha, era tipo assim uma trouxinha. E dentro dessa trouxinha tinha uma oração. Era como se fosse um talismã. E eu acreditava que Senhora de Fátima me protegia e eu com aquele talismã eu também seria protegido. Mas um dia eu fiz essa pergunta: por que que tem que ser? E um dia também eu perguntei: mas por que Maria? Eu também era muito devoto. Mas por que? E eu orava, né? Virgem Maria, rogai. Mas um dia, por quê? Por quê? Então vamos começar a responder essas perguntas, ou essa questão. Por que que Deus, Ele explica essas coisas? Para que a nossa fé, ou a sua confiança nele, não se fixe em nenhuma obra humana, em nenhuma filosofia humana. Então Ele quer que você confie em Jesus Cristo, sabendo quem Jesus Cristo é. Pode passar o próximo. Então veja só, veja o que fala o próprio Jesus sobre o tema. Respondendo a uma pergunta de Tomé, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus está repetindo o que os apóstolos falaram lá, o que Pedro falou. Embaixo do céu não tem nenhum Salvador. E Jesus está dizendo: eu sou esse Salvador. Não existe outro, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Pode passar o próximo, por favor? Em João 8,24, ele diz, vamos ler aqui esse texto, 8,24. Por isso vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa palavra ali, eu sou, é o mesmo termo usado por Deus quando ele se identificou para Moisés. Quando Moisés perguntou, Deus falou: olha, Moisés, vai lá e diz a Faraó que o teu Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mandou Faraó soltar meu povo. Aí quando Moisés chegou lá em frente de Faraó, Faraó fez a pergunta: quem é Jeová? Ele fez essa pergunta, porque na cabeça de Faraó, ele que era Deus. Então, tem alguém aí querendo roubar minha posição, meu posto? Quem é Jeová? Mas antes Moisés perguntou, e Moisés, prevendo que Faraó fazia essa pergunta, falou: mas Senhor, e quando ele me perguntar quem é você, o que eu digo? Aí Deus disse: ó, você vai dizer que eu sou, te mandou. Eu sou, te mandou. E essa palavra eu sou é a mesma tradução de Jeová, que quer dizer: eu sou o que sou, eu sou o que sempre fui, e eu sou o que sempre serei. É assim, você nota então que Jesus usa essa mesma identidade, eu sou. E Jesus diz: olha, se você não souber quem ele é, você vai para o inferno. Quem não souber quem ele é, com certeza, quando morrer, vai para o inferno. E Jesus contou uma parábola especificamente explicando isso, a parábola do rico e do Lázaro. Os dois viviam aqui na terra e Jesus procura caracterizar que essa pessoa rica, ele não percebia sua necessidade espiritual. E diz que ele se regalava esplendidamente, porque tudo que ele precisava, o dinheiro dele dava. Tinha as melhores casas, não passava necessidade. Então, na cabeça dele, ele era só um corpo, ele não entendia que era um espírito. E talvez ele nem imaginasse que ele fosse morrer.
Aí diz que Lázaro, ao contrário daquilo que o rico supervalorizava, Lázaro queria apenas a migalha. Por que Deus faz esse contraste? Para nos levar a raciocinar que, ao contrário do rico, Lázaro tinha o seu foco nas questões espirituais. Lázaro sabia que um dia ele ia morrer. Um dia a morte chega. Um dia o nosso coração vai parar. Ou por causa do coração, por causa de velhice, não é isso? Ou por causa de Covid, quanto muitas pessoas têm morrido aí. Mas um dia a gente vai morrer. Não adianta imaginar que não vai morrer, que vai morrer. É uma realidade. A melhor maneira de você pensar na vida é você compreender que vai morrer. Tem gente que tenta, não quero pensar que eu vou... Pense que vai morrer, que quando você pensar que vai morrer, se você confiar em Jesus Cristo, você vai viver melhor. Quem compreende e crê que vai morrer, vive melhor do que quem finge que não vai morrer, vai acontecer a mesma coisa que o rico. Mas só que o rico morreu. E a Bíblia diz que um foi para o Sheol e o outro foi levado para o seio de Abraão. Metaforicamente, o seio de Abraão é o lugar onde estão aqueles que morreram salvos, ou com uma fé de salvo. E o Sheol é aqueles que morreram sem essa compreensão. E lá diz, Jesus explicando sobre isso, que quando o rico chegou lá, tem vida, tem vida, tem vida. E aí ele percebeu que estava num lugar difícil, um sofrimento que não acaba. Por quê? Quando você sofre no corpo, você sente uma dor, uma angústia. Quando o corpo morre, a dor do corpo para, não é isso? Que o corpo só sente dor quando está vivo. Mas o espírito não morre. O espírito não. Então a dor do espírito nunca para. Nunca vai parar. Porque o espírito não. Tem gente que não suporta a dor, vai se suicida, não é isso? Mas ele alivia a dor do corpo, mas a vida continua. Foi que o rico descobriu e estava em sofrimento. E ele pediu que Lázaro, Abraão, manda aí que Lázaro venha aqui aliviar minha barra desse lado. E foi dito a ele, olha, quando tu estava lá na terra, Deus deixou você fazer tudo o que queria. Não forçou a barra em cima de você. Você quis dinheiro? Teve dinheiro. Você quis curtir a vida? Teve construção de vida. Deus não quer dizer que ser rico é pecado. O rico não foi para o inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque não valorizou a vida Ele ignorou que era um espírito. Ele ignorou que esse corpo morre. Mas Lázaro, ao contrário. Lázaro sabia que ia morrer. Por isso que ele agiu pensando na vida de lá. É isso que Deus quer que você pense. Quando no Salmo diz, Senhor, no Salmo 92, falha a memória, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos coração. Deus quer que você entenda isso. Contar os dias não é você ficar contando 1, 2, 3, 50, 60, 70. Não é isso não. Contar os seus dias é você entender a dinâmica da vida, para que você seja sábio. E uma das sabedorias que você tem que aproveitar aqui é entender que você vai morrer, que a vida continua, para que você possa fazer alguma coisa, que se não fizer nada, vai acontecer com você o que aconteceu com o rico. Lázaro não foi para o céu porque era pobre, porque tinha essa visão. Tinha essa visão. Então Jesus está dizendo aqui, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos. Vamos ver também nesse mesmo capítulo, versículo 28 e 58, você vê que ele repete isso 3 vezes nesse capítulo. 3 vezes. João 8, 24.
Veja, vamos ler também todo mundo junto o versículo 28. Vamos lá? Vamos lá. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantarde o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, o que o Pai me ensinou. Olha só, ele usa a mesma identidade que Jeová usou. Eu sou. Agora vamos para o 58. Vamos lá, todo mundo junto? Responderam Jesus: em verdade vos digo, antes de Abraão existisse, eu sou. Que eles questionavam que Jesus disse que existia antes de Abraão. Mas como é que você é novo, Abraão já existiu, como é que você existia antes de Abraão? Aí Jesus fala, ó, antes de Abraão ter, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Pode passar o próximo, por favor. Em João 6, 44, 45, ele diz, vamos ler todo mundo junto? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai tem ouvido e aprendido, está vendo? Olha, o que Jesus está dizendo? Olha, quem traz você a mim é o Pai. Então, para mim poder sair do budismo, do espírito chegar até Jesus, quem foi que me levou? O Pai. Foi o Pai que me levou. Foi Deus que me levou. E isso continua sendo verdade até hoje. Até hoje continua sendo verdade. Ninguém vai direto a Jesus Cristo. Quem tenta ir direto a Jesus Cristo vai conhecê-lo como um político, não é isso? Um político, um cara, um religioso, não é isso? Igual o budismo chama ele de um avatar, o espírita chama ele de um espírito iluminado. Vai conhecê-lo assim. Mas quem vai trazer a revelação da verdade sobre Jesus é o Pai. Pode passar o próximo. Em 1 João capítulo 5, 9 e 10 diz, vamos ler todo mundo junto? Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. O que ele quer dizer? Olha, quem chega até Jesus porque ouviu Deus. Quem não ouve Deus não vai até Jesus. Pode ir para Buda, pode ir para Maomé, pode ir para os espíritos, vai para os demônios, mas não vai chegar até Jesus. Por quê? Só tem um que pode dar testemunho de Jesus. Esse é Deus através do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando Jesus perguntou assim para os seus discípulos, vem cá, que diz aí o povo aí quem eu sou? Aí quem não tinha ouvido de Deus, diz que você é um profeta. Algumas pessoas, uns acham que você é João Batista que ressuscitou. E apresentaram uma série de identidade para Jesus que não tem a ver com a verdade, porque não foi Deus quem revelou. Aí Jesus virou para ele, e vocês? Que dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Olha, Pedro, não foi carne ou sangue que te disse isso, foi meu Pai que está no... Então, naquele momento ali, Pedro se converteu.
Naquele momento ali, Pedro teve a revelação. Olha que ele já estava andando um montão de tempo com Jesus, não é isso? Mas não tinha essa convicção ainda. E quando Jesus perguntou, opa, tu és o Cristo, e se identificar Jesus como Cristo, sabe o que significa? Você é aquele que Deus enviou e deu testemunho. Você é aquele que Deus enviou e deu testemunho. Isso que significa reconhecer Jesus como Cristo. Agora, como é que Deus testifica de Jesus? Como é que Deus testifica para a humanidade acerca de Jesus Cristo? Através da Bíblia. Deus revela Jesus Cristo através da... Veja lá em Lucas 16, por favor. Veja que quando... Veja Lucas 16, a partir do 28. Aqui o rico estava lá no inferno, ele falou, olha, tudo bem, não tem jeito para mim, já que não tem jeito, mas eu tenho 5 irmãos lá na terra. Eu tenho 5 irmãos, por favor, manda Lázaro lá, para que meus irmãos não venham para essa furada. Veja o que foi dito para ele. Veja o que foi dito para ele. Versículo 28. Ele diz, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa essa expressão Moisés e os profetas? A Bíblia do Velho Testamento. Moisés se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E os profetas, os demais livros. Então, o livro de Josué era considerado como sendo um profeta. Juízes, o livro 1 Reis, 2, tudo está englobado dentro do livro dos... Está vendo? Então, como é que Deus revela Jesus Cristo? Através da Bíblia. Porque senão Jesus, ele falou, manda que lá, e outra coisa com essa resposta, Deus deixa bem claro que não vai mandar espírito de mortos pregar para vivo, está vendo? Que se fosse possível mandar Lázaro que morreu, vir aqui falar de Jesus para uma pessoa, pronto, Jesus, ó, pode deixar que eu vou mandar Lázaro lá para salvar os 5 irmãos de você. Ele vai falar para vocês. Nem ele vai mandar espírito de mortos, nem vai mandar anjo. Então, como é que Deus testifica de Jesus Cristo? Através da Bíblia. Continuando aqui para encerrar aqui esse texto aqui. Olha só, versículo 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os... Então, a maneira como Deus fala sobre Jesus Cristo para a humanidade é através da Bíblia. É por isso que Satanás tenta desmoralizar a Bíblia, está vendo? Ele tenta fazer você acreditar, não, a Bíblia é um livro escrito por homens, está cheio de erro. Tenta comparar a Bíblia com os outros livros religiosos, para que você não creia, para que você não aceite. E você acaba achando que Jesus Cristo é como Buda, é como Maomé. E nunca vai ter consciência que ele é o Salvador testificado por Deus. Deus não vai fazer você sonhar, é a Bíblia. Então você tem que crer na Bíblia. Ouvir a Bíblia e crer. Mas, pastor, eu não sinto. Fé não é sentimento. Fé é definido como certeza e convicção. Certeza é um assentimento intelectual.
E convicção é um sentimento intelectual. Por exemplo, aí tem esse copo com água aqui, eu apresento um copo semelhante a esse aqui, branco, mas com água poluída, certo? Aí alguém diz assim, olha, esse copo aqui, eu fiz uma análise química e na análise foi constatado que a água é 100% potável, pode beber à vontade. E tem um outro cara que apresenta o copo, olha, eu estou acostumado a beber dessa água aqui, eu sinto que é uma água boa. E agora você está diante de duas teses, e você vai ter que escolher em qual dela você vai crer, você vai aceitar como verdade. Você vai ter que ver isso. Aí você analisa o que diz esse aqui e analisa o que diz esse. Aí você vai fazer uma escolha. Essa escolha, de alguma forma, vai ser feita por uma fé. Você vai confiar em uma das duas teses, mesmo que seja errado. Então você vai ter que escolher naquilo que é assim. Então Deus, Ele apresenta, através da Escritura, quem é Jesus. Mas tem outras coisas, pessoas também, que apresentam Jesus de outra maneira. Cada religião apresenta Jesus de uma maneira. Por exemplo, você vai no centro, na macumba, Jesus também está lá, o nome dele. Você vai no centro espírita, o nome de Jesus também está lá. Você vai na igreja católica, o nome de Jesus também está lá. O budismo, Jesus também está lá. Então, é como se fosse essas duas. Então você tem que analisar o que Deus diz na Bíblia e o que diz em cada uma dessas religiões. Você tem que avaliar e depois dizer em qual tese você vai confiar. Porque fé é confiar. Não é sentimento. Mas essa pessoa que falou desse copo aqui, ela é meio feia, ela tem uma voz meio esquisita, eu não confio nela. Mas esse aqui foi mais convincente. Eu sinto que esse outro aqui. Então, vai, confia. Confia. É igual hoje no campo da política, não é isso? Cada político começa a se apresentar, apresenta seus programas e sua tese, correto? Você tem que avaliar todo. Mas tem mulher que vota pelo político, ele é aquele cara saradão, né? Simpático. Eu vou votar nele porque ele é bonito. Ou você vota porque o cara é de esquerda ou é de direita, de acordo com a sua orientação ideológica. Eu sou de centro, eu só voto quem é de centro. Eu sou de direita, eu só voto quem é de direita. Eu sou de esquerda, eu só voto quem é de esquerda. Você está ferrado. Por isso que o Brasil está com essa bagunça aí, todo mundo engana o brasileiro, tá vendo? A gente não se cansa de eleger gente errado. Não se cansa de eleger corrupto, porque a gente coloca a nossa fé em gente corrupta, que não examinamos. A mesma coisa é a fé em Deus, a confiança em Deus. Não é questão de sentir. Você ouve a Bíblia, o argumento de Deus, vê os outros argumentos e você escolhe. Se você escolheu confiar na Bíblia, então se mantenha confiando na Bíblia, mesmo que você não sinta nada. Mesmo que não sinta nada. Que não é o que se sente, é o que se confia. É o que confia. Como é que Deus faz isso? Pode passar o próximo. Qual é o testemunho que Deus dá acerca de Jesus Cristo? Pode passar o próximo. Olha só, Deus disse que o Messias, o filho dele, aquele que seria o Salvador, ele seria filho de uma mulher. Abra lá em Gênesis 3,15. Foi a primeira revelação que Deus falou de Jesus Cristo.
Quando ele disse para Satanás: olha, tu enganaste a mulher e ela caiu no teu papo. Tudo bem, mas eu vou fazer nascer um homem de uma mulher que vai esmagar a tua. Tu enganou a mulher, né? Mas é o filho dela que vai esmagar a tua cabeça. É o filho dela que vai fazer isso. Então, Gênesis, agora esse cumprimento está lá em Mateus 1,18. Você vê a Bíblia testificando. Olha só, diz aqui: o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com Jesus, sem que tivesse antes o quê? Coabitado, achou-se grávida pelo Espírito. Jesus nasceu de uma mulher. Agora veja Gálatas, capítulo 4 e 5. Vamos ler todo mundo junto? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo junto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de... Aí você, pastor, aí não é nada, porque todos os homens nasceram de mulher, não é isso? Até aí não tem vantagem nenhuma. Mas ele traz outra revelação. Essa mulher o conceberia virgem, sem ter relações. Aí ele elimina um montão de gente, né? Qual homem nasceu de uma mulher que não teve relações? Qual homem que nasceu de uma mulher sem a participação do gene masculino? Qual homem? Aí elimina um montão de homem. Todos os homens são eliminados. Que nenhum homem nasce aqui na terra sem a coparticipação do gene masculino e feminino. Agora já fica fácil você focar Jesus Cristo, porque Jesus é homem, nasceu de mulher e não teve a participação de homem, foi concebido pelo Espírito Santo. Deus que gerou Jesus no útero dela, tá bom? Esse versículo aí fala, Isaías fala que uma virgem dará à luz a um filho, foi profetizado em Isaías. E lá, Mateus 1,18 já diz, quando fala sobre o nascimento de Jesus, fala que ele nasceu nessas condições. Lucas também 26:33. Pode passar o próximo? Esse mesmo Deus, o que ele falou desse Jesus seria o Messias? Disse que ele nasceria dentro da descendência de Abraão. Aí já começa a reduzir o leque, né? Qual desses homens que se diz líder, ou deuses aqui que se diz líderes de religião, nasceu de Abraão? Aí só tem dois: Ismael e Isaac. Então agora se elimina um montão de homens, só ficam dois, que Isaac também nasceu de... Ismael também nasceu de Abraão. Gênesis 12, 3 e 7 e 18. Eu não vou pensar agora, cumprimento. Vamos ler só Mateus 1:1. Em Mateus tem a genealogia de Jesus Cristo. Aí você vai ver que Abraão consta na genealogia, quer dizer, nas pessoas, os seres humanos que antecederam Jesus Cristo homem. Você vê que Abraão está lá, ó. 1 diz assim: livro da genealogia de Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, gerou Isaac. Aí começa a dizer: Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, e vem descendo até chegar a Jesus. Até chegar a Jesus. Tá? Mas ele também seria que ele ia descendente de Isaac. Aí quando chega aí, olha, Ismael sai fora, porque Ismael não nasceu de
Isaac. Entendeu? Ismael não tem como ascendente, não é descendente de Isaac, ele é só descendente de Abraão. Aí já fica mais fácil, tá? A mesma coisa, tá? Gênesis, vamos ler Gênesis 17, 19, só isso aqui para a gente, e 21, 8, 13, para você ver quando foi dito isso lá no início. Vamos ler só o 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Agora vamos lá para o versículo 21, de 8 a 13. Aqui, quando Isaque nasceu, Ismael, que também era filho de Abraão, começou a brigar com Isaque. E Sara disse assim: olha, manda esse menino embora. Aí Abraão ficou triste e foi falar com Deus: poxa, ele é meu filho também. Agora veja o que Deus diz para Abraão. A partir do versículo 21, 8, né? Diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, que era Ismael, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Agora vamos ler todo mundo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Agora vamos ler o outro, o 13. Mas também do filho da serva farei uma grande, por ser ele teu. Esse povo árabe que é descendente de Ismael, tá vendo? Deus também abençoou Ismael. Fez um povo grande. Os árabes são descendentes de Ismael. E lá na profecia foi dito que ele seria como um jumento. Seria um povo que brigaria contra todos e todos contra. Não é assim que o povo árabe é? Não é assim? Se cumpre na vida deles a profecia. É assim que eles são. Tá? Então veja só. Então isso se cumpriu em Mateus e Lucas, porque aí a genealogia de Jesus Cristo, que mostra lá que a descendência de Cristo vem de Abraão para Isaque, não vai de Abraão para Ismael, Abraão para Isaque. E continua aqui. Seria descendente de Jacó. Ele seria descendente de Jacó. Gênesis 28, 13 e 14, vamos lá ver. Eu tenho que reduzir aqui, por isso que eu não vou ler muito tempo, por causa... Mas vocês anotem esses textos aí. Gênesis, não é isso? – 28, 13 e 14. Diz assim: a tua descendência será como o pó da terra. Deus falando para Jacó. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão o quê? Abençoada todas. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir tudo aquilo que te referi. E aqui também vamos ler também número 24, 17. Agora eu vou passar rapidinho, tá bom, gente? Vamos ler todo mundo junto, 17, leiamos. Vê-lo-ei
mas não agora. Contrepá-lo-ei, mas não. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel. Subirá um cetro que ferirá a têmpora de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Aí essa estrela está se referindo a Jesus Cristo. De Jacó vai vir uma estrela. E ele também disse, cumprimento da mesma forma. Mateus 1:2 e Lucas, na genealogia de Jesus, cita Jacó como alguém da onde Jesus descendeu. Pode passar o próximo. Descenderia da tribo de Judá. Vamos ver Gênesis 49, 8, 10. Esse aí é importante. Quando Jacó foi abençoar seus filhos, olha só, ele então chamou o filho dele Judá. Olha o que ele falou para Judá. Versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, e a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Agora olha só o 9, vamos ler todo mundo o 9. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurvar-se-á e deitar-se como leão, e como a leoa. Quem o despertará? O 10, todo mundo junto. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló é uma referência a Jesus Cristo. Até que venha ungido. Siló é o ungido. É daí que vem na profecia chamando Jesus da tribo de, por causa dessa profecia. Por isso que Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá, que nessa profecia ele foi dito que ele seria como um leão, tá? A mesma forma, Mateus, tá? Seria descendente de Jessé, Isaías 11, 1 e 2. Jessé Isaías, vou ler aqui, Isaías 11, 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso está se referindo a Jesus Cristo. E quando você vê lá na genealogia, tu vê Jessé lá sendo um descendente. Seria também descendente de Davi, Jeremias 23, 5, 6. Jeremias 23, 5, 6. Diz assim, vamos ler todo mundo junto, 25. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça. É assim que Jesus é conhecido. Ele foi feito a nossa justiça. Veja lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler todo mundo junto o versículo 21. Bem alto, gente. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tá?
Isso foi cumprido lá em Lucas. Vamos só ler isso aqui, ó. Lucas 1, 67, 70, na profecia de Zacarias. Lucas 1, 67, 70. Olha aqui, Zacarias, quando Jesus nasceu, diz aqui que o Espírito Santo o inspirou. Olha quem foi que o Espírito Santo disse pela boca de Zacarias. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, Zacarias é o pai de João Batista, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa nação, salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus profetas. Então Jesus foi identificado. Pode passar o próximo. Disse que ele nasceria em Belém. Olha só, Deus veio testificando de Jesus. Olha, o Messias, depois fala, ele vai nascer em Belém, casa de pão. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eu vou pedir ajuda aí a um universitário. Alguém pode ler para mim aí Miqueias, capítulo 5, versículo 2? Isso foi dito 700 anos antes de Jesus nascer. Deus disse, olha, pela Escritura, pelos profetas, olha, o meu ungido, o Salvador, ele vai nascer em Belém. E Jesus nasceu em Belém. Vamos ver lá em Mateus 2:1. Só Mateus 2:1. Vamos ler todo mundo junto? Tendo Jesus nascido em exatamente como Deus falou. Exatamente como Deus falou. Nasceu em Belém. Disse que seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias diz isso. Olha, o meu ungido, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata. Eu vou avançar aqui, não vou ler, mas está escrito. Zacarias, capítulo 11, 12, 13, diz que o meu ungido será vendido por 30 moedas de prata. Tá bom? Vamos ler só Mateus 26, 14, 15, para ver o cumprimento. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: o que me queres dar, e eu vos entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, está vendo? 30 moedas de prata. E continua. Seria morto entre dois malfeitores. Isaías 53, 12 diz que ele seria morto entre dois. Vamos ver só o cumprimento ali, Mateus 27, 38. Existem outros textos, eu estou citando aqui o mais. Vamos ler todo mundo junto, 38? Vamos lá. E foram crucificados com ele dois, um à direita e outro à sua esquerda. Cumpriu o que disse o profeta. Outra, teria suas vestes sorteadas. No Salmo 22, 18 fala sobre isso, que iam lançar sorte sobre a roupa. Só que essa profecia foi escrita 1.100 anos antes de Jesus Cristo. 1.100 anos antes já foi dito.
que a roupa dele seria vendida. Vamos ver só ao cumprimento, Marcos 15, 24. Vamos ler todo mundo junto? Versículo 24. Vamos lá, leiamos. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte, para ver quem cumprir exatamente o que disse o profeta, está vendo? Então Jesus diz, olha, o que ouviu de Deus vem a mim. Quem ouve de Deus vai a Jesus Cristo, sem dúvida. Mas como é que Deus fala? Por meio das Escrituras. Por isso que Ele manda a gente pregar o Evangelho. Porque se não pregar, as pessoas não vão crer nele. Vão ficar continuando nas mentiras que o diabo conta aí. E muitos de nós, quando tentamos explicar, nós tentamos explicar dentro do contexto religioso. Vem para a igreja batista, vem para a igreja Assembleia de Deus. Lá é extraordinário, lá tem um culto extraordinário. Você tem que repetir o testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo, para que as pessoas possam ver que quando você crê em Jesus, não é da mesma forma como uma pessoa crê em Buda, não. Não é a mesma maneira. Você vê que tem um plano. E por que Deus teve o cuidado de fazer esse plano? Para que você não seja enganado pelo diabo. Ele dá, porque a fé bíblica, ela exige a compreensão, você tem que compreender. Então ele faz isso para você ter uma fé madura. Tem muita gente que aceita Jesus por não entender, sai do católico, daqui a pouco volta para o catolicismo. Sai do budismo, vem para cá, volta para lá. Porque não entendeu, não creu, não teve a revelação verdadeira de quem é o Messias. Que quem tem, não sai, rapaz. Poxa, uma evidência dessa, você sai de uma evidência dessa, vai ser budista? Pergunte lá, que provas, por que eu devo crer em Buda? Eu fiz essas perguntas. Nunca tive uma resposta coerente, não tem resposta coerente. Não tem resposta coerente. Somente Deus oferece. Nenhuma religião oferece uma resposta coerente como essa. Ninguém oferece. Pode passar o próximo. E disse que ele seria Deus entre os... Veja lá Isaías 7,14. Vamos ler todo mundo junto? Isaías 7,14. Vamos ler todo mundo junto? Leiamos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a e lhe chamarás, que significa Deus conosco. E esse Deus, esse que nasceria de mulher, que seria vendido por 30 moedas de prata, que seria morto entre dois, ele é Deus. É isso que Deus fala sobre Jesus. Ele é o próprio Deus. Veja lá em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. João 1 e o versículo 14. Isso aí é importante ler para vocês. Vamos ler todo mundo junto aí o versículo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Todo mundo lendo o 14 agora junto. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória como a glória é Jesus. E vamos ler também aqui para ajudar você, tá bom? Aqui, ó, vamos ler aqui. Filipenses 2, 5, 10. Filipenses 2, 5, 10. Olha só. Filipenses 2, a partir do 5, olha só. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a... Só até aí. Então Jesus, embora sendo Deus, assumiu a natureza humana. Por que era necessário ele assumir a natureza humana? A gente vai descobrir mais embaixo aqui. Agora, veja aí também, 1 João 5,20. Isso você tem que ler bem alto, esse versículo aqui. 1 João 5,20. Pronto, vamos lá, todo mundo junto? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele, por que ele tinha que se fazer homem? Para atender à exigência da justiça, do amor e da justiça. Porque Deus, quando lida com a humanidade, que somos pecadores, ele lida numa perspectiva de amor e justiça. Então eu sou pecador, Deus me ama. Ele não me criou para mim ir para o inferno, para o lugar do rico, viver com Satanás a vida eterna. Eu não fui criado para viver com Satanás, eu fui criado para viver com Deus. Mas quando eu assumo a postura de não crer em Deus, foi o que Adão fez. Adão e Eva decidiram, Deus tinha apresentado a tese dele para Adão e Eva. Disse assim: olha, Eva, se comer, morre. Aí o diabo disse: não, se comer, não. Está vendo? Duas teses, não é isso? Duas teses. E ela pensou nas duas, admitiu que Deus estava errado, escolheu a tese de Satanás. Só que Deus estava certo, está vendo? Só que Deus estava certo. E eles morreram não fisicamente, morreram espiritualmente. A partir desse dia, eles deixaram de raciocinar espiritualmente, só raciocinavam a partir do corpo. Então, se eles querem saber se uma coisa é certa ou errada, eles têm que usar o corpo, eles têm que usar a visão, ou têm que pegar para saber se aquilo é certo ou errado. Mas quando eles viviam espiritualmente, eles não precisavam pegar para saber o que é certo e errado. Eles discerniam. Eles tinham discernimento sem precisar viver a experiência. Mas agora morreram, perderam essa capacidade de discernimento. E agora eles têm que ir. Mas só quando você pega, você se suja, não é isso? Está lá uma coisa venenosa. Se você meter a mão, é contaminado. Foi isso que aconteceu com ele. E diz lá em Gênesis 3, vendo a mulher que o fruto da árvore era boa, olha só, ela viu. Quando ela olhou, ela julgou Deus pelo que estava vendo, e não pelo entendimento. E ela decidiu ir na onda do diabo. Então, quando o homem pecou, ele morreu. Então, o que aconteceu? Quando o homem, você peca, você entra na esfera do inimigo. Legalmente, ele passa a ter direito sobre você. Se Deus quiser salvar você, ele tem que pagar o que a lei exige a seu respeito. E sabe o que a lei de Deus exige? A minha vida. Para me sair da garra do diabo, eu tenho que pagar uma vida. Qual é o problema? Eu só tenho uma vida.
Se eu for pagar a vida, eu pago o que a lei exige e eu vou para o inferno. Só que eu tenho que pagar a dívida com a lei de Deus e tenho que continuar vivo. Eu tenho que pagar e continuar. Então, para me pagar e continuar vivo, eu não posso pagar, correto? Por isso que diz que a salvação é de graça. Porque nenhum homem tem condições, nenhum ser humano. Como é que você vai pagar sua vida? Você só tem uma vida. Por causa da lei, do amor e da justiça, Deus me ama, não me fez para ver para o diabo nem para o inferno, me viu com ele. Então ele se sente, por causa do amor, obrigado a me salvar. Ele se obriga, não é ninguém que obriga ele, não, ele se obriga por causa do amor. Mas também ele se obriga, por causa da justiça, a me matar, porque a lei manda e ele é que é o juiz. E ele não pode transgredir a própria lei dele. Então, amor, salva o Silva. A justiça, não, o Silva tem que morrer porque ele transgrediu a lei, e a lei manda que ele pague com a vida. Aí Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 2, 14 a 17 fala com mais precisão. Assim como os filhos têm participação de carne e sangue, ele também participou, para que através da sua morte salvasse aqueles que estavam com medo da morte. Então o amor exige salvação. João 3, 16 e 18. Veja lá, vamos ler João 3, 16 e 18, Evangelho de João. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é, o que nele não crê já está o quê? Porque já está julgado, porque já é pecador, já está debaixo da lei, correto? Já está julgado, já está debaixo da lei, já está debaixo da morte. Então Jesus veio, Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo para resolver esse imbróglio aí da lei e do amor. Não é isso? E continua aqui. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que ninguém quer vir para Jesus? Um bêbado, um corrupto, um assassino, um pedófilo, uma pessoa que ama a prostituição não quer vir para Jesus. Não vai querer vir para Jesus. Ele prefere amar as trevas, não é isso? Prefere viver na sua vida de prostituição, de mentira, de engano. Prefere continuar daquele jeito. Por isso, a luz veio ao mundo. Mas tem muita gente que escolhe continuar, né? Nas trevas. Buda não existe que você deixe de ser bandido. Você pode. Muitas religiões aí diz que você tem que ser um homem bom. Mas só que não existe gente bom sem nascer de novo, entende? Esse que é o conto do vigário das religiões, que diz que você tem que ser bom, diz a mesma coisa que a Bíblia diz. Só que quando Deus diz que para você deve ser bom, Ele sabe que você não tem poder de ser bom por você mesmo. Por isso que Ele vem e te resgata, para que você possa ser bom. Mas as outras religiões dizem que você tem que ser bom. Mas não diz que você não tem condições de ser bom sozinho. E você passa o tempo todo debaixo da culpa. E no final vai para o inferno que você não consegue ser bom. E nós vimos aqui que quando Jesus te salva, Ele não só te salva dos seus pecados, mas também Ele já garante, assume a responsabilidade de tornar você bom. Isso que é o discipulado. Através do discipulado, Ele vai ajudando você a se livrar de todos aqueles padrões e hábitos que você aprendeu quando estava longe dele, que está em você na forma de hábito. Eu nasci de novo, mas continuo com aquele sentimento, aqueles hábitos dentro de mim. Então Deus tem um projeto
que envolve o discipulado, que vai me limpando, me limpando. Lá em 1 João diz, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas se você confessar, eu sou fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda. Ele faz isso exato para dar tempo, tá bom? A justiça exige juízo e o cumprimento da lei. Lá em Êxodo 21, 24, diz que é olho por olho e dente por dente. Quem deve um olho, na lei de Deus, tem que pagar um olho, um dente, e por inferência, quem deve uma vida humana tem que pagar uma vida humana. E foi aí por isso que Deus se fez homem. Agora veja em Hebreus 7, 27 e 22. Ainda tem mais um aí? Volta, vai lá. 7, 22. Pode alguém ler Hebreus 7, 22? Então Deus se faz homem, chega assim, Silva, olha, tu me deixou numa situação difícil, cara. Eu criei você para ficar comigo e você pecou, agora eu sou obrigado a deixar você com o diabo. Mas eu não quero. Você não pode pagar a dívida para se livrar da mão do diabo. Então deixa eu ser teu fiador. Deixa eu ser teu fiador. Aí é com você. Depois de todas essas revelações, agora, depois de Deus explicar tudo isso, agora é você que vai decidir se crê e aceita Jesus como teu fiador, ou você continua crendo na sua religião, ou tentando merecer ser salvo com as obras. Só que não, na lei de Deus não existe transação penal. Quem deve um olho paga um olho, um dente, quem deve uma vida humana tem que pagar uma vida. E o diabo engana as pessoas dizendo, sem obra não há salvação, tá vendo? Mas só que a Bíblia diz que a fé sem obra é... Mas essa não é a obra de ajudar pessoas, não, é a obra da palavra. Se você crê na palavra e não age de acordo com a palavra, sua confiança é morta. Sua confiança é morta. É isso que quer dizer lá Tiago. E não, sem obra, não. Só, aí você fica ajudando os outros aí. Deus gosta quando você faz isso, quando eu faço isso. Deus vibra de alegria. Fica, poxa, o Silva, olha lá, o Silva ajudar aquele lá, precisa uma cesta básica. Olha, ele gosta disso. Mas ao menos fica assim, poxa, Silva, eu não posso pegar essas coisas e substituir a sua vida. Minha lei não deixa, cara. Não deixa. É por isso que eu vim para morrer no seu lugar. Porque a lei exige vida por vida. Que se não fosse assim, olha só, precisava Deus sair de lá, se transformar do homem, sofrer para burro, para salvar gente, o que ele faria? Ficaria lá do outro lado esperando, não é isso? Opa, o Silva chegou aqui, me salvava, é? O Rogério chegou, salvaria o Rogério. Para que ele viria aqui nesse mundo morrer? Esperava lá do outro lado da morte. Só que se ele ficar lá do outro lado, ele não salva ninguém. Ele tem que salvar a pessoa enquanto está aqui no corpo. Pode passar o próximo, por favor. Veja o que disse em Atos 39, 19 e 3. Vamos ler todo mundo junto? Se referindo à obra de Jesus Cristo, vamos lá. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo que já foi designado, Jesus, pode passar o próximo, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo enquanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvir que esse profeta será exterminada.
Por que Deus vai exterminar? Que a única maneira de Deus salvar era por meio de Jesus Cristo. Deus continua lá, amor e justiça, correto? Como ele sabe que vai ter que tratar com todo mundo com a justiça, que ele fez? Antes de você morrer, ele vem aqui com amor. Te convencer, para você deixar ele te salvar. Se você rejeita esse profeta, que é Jesus Cristo, Deus não tem outra alternativa, tem que exterminar. Deus tem que ir, porque ele é justo, entende? Ele não pode deixar. Por isso, põe o primeiro coisa só para encerrar. Por isso que os discípulos dizem isso, ó. Vamos ler todo mundo junto? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que os apóstolos dizem, por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e... Às vezes as pessoas que são católicas, quando diz que a gente não crê em Maria como salvadora, como redentora, eles pensam que a gente está desrespeitando Maria, está vendo? Não, Maria tem seu valor, mas ela não pode salvar ninguém. Ela foi salva pela fé também em Jesus Cristo. Você me entende? Não é falta de respeito, não. É a verdade. Eu tenho que me basear no testemunho de Deus. Eu não vou seguir testemunho de homem, não. Embora as religiões digam que Maria pode salvar, eu vou ter que escolher, está vendo a fé? Ó? Ou eu escolho o testemunho de Deus, ou eu escolho crer no testemunho dos homens. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Em quem que você vai confiar? No testemunho que diz que Maria, você pode rogar, Maria, rogai por nós, e ela vai te salvar? Ou você vai confiar no testemunho que Deus dá de Jesus, que por meio das Escrituras, desde o início, que Jesus é o Salvador, e somente por meio da fé dele, confiança nele, que você será salvo. Amém? Vocês entenderam? Isso faz sentido para vocês? Alguém aí não entendeu? Levante a mão. Todos entenderam, isso é importante. Então você que está aqui, você já pode falar disso para os seus colegas na faculdade, para os seus colegas, seu vizinho. Não é só dizer porque eu sou batista, explique para eles por que sua fé é em Jesus Cristo. Existe uma inteligência, não é igual às outras religiões. Então abaixe sua cabeça, por favor. Jesus diz o seguinte, olha, aquele que me confessar, como é que eu faço essa aliança, esse contrato que Jesus torna meu fiador? Ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, eu negarei. Mas confessar o quê? Se com tua boca confessa Jesus como Senhor, e no teu coração creres, serás salvo. A maneira de você fazer essa aliança é essa declaração pública. Porque uma aliança é um contrato, tem que ter testemunhas. Deus não exige que você assine um documento, mas que você confie que Ele é o teu Salvador por meio de Jesus Cristo. Que você tenha certeza que Jesus Cristo realmente é o Deus que veio te salvar. Baseado no testemunho que Deus dá pelas Escrituras da história, para que você possa crer nele. Existe alguém aqui que nunca fez essa aliança com Jesus Cristo? Ou quando fez essa aliança, não entendeu direito, mas hoje está entendendo. E quer reafirmar essa aliança. Então peço para essas pessoas, orem comigo. Agora só ore comigo aqueles que compreenderam, né? E com base nessas informações você pode fazer uma escolha. E se esse testemunho de Deus apresentado aqui é o suficiente para você, e você quiser, não é obrigado, você vai fazer essa oração comigo. Mas se não quiser, não tem problema, tá bom? Você que está afastado dos caminhos de Deus, se quiser voltar, é hoje. Então todas essas pessoas, por favor, sem pressão, ore assim comigo. Diga assim, Senhor Deus, diga seu nome todo,
na tua presença, eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e único Salvador, e no meu coração eu creio que Jesus Cristo veio em carne, morreu naquela cruz e ressuscitou para pagar o preço justo pelos meus pecados. E eu creio que, segundo as Escrituras, Ele me substituiu diante da tua lei que exigia a minha vida. E Ele me libertou das mãos do diabo, que não tem mais direito sobre minha vida. Diga também: Senhor Deus, diga seu nome todo, em função dessa aliança que eu estou fazendo hoje contigo, eu declaro anuladas todas as alianças e pactos que já foram feitos com a minha vida, por mim ou por qualquer pessoa que teve autoridade sobre mim. Meu pai, meu tio, minha avó, qualquer tipo de oferta que eles tenham feito com a minha vida, com Satanás, seus demônios, imagem de esculturas, espíritos de mortos, ou qualquer espírito da iniquidade que habitam as regiões celestiais. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro quebradas e anuladas. Nem Satanás e seus demônios têm nenhum poder mais sobre minha vida, sobre meu coração, sobre minha mente, sobre minha vontade. Eu consagro-me, Senhor, meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito e todo o meu ser, somente a Ti, Pai Celestial, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, o meu Consolador. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos de cabeça baixa, ninguém olhando. Quem orou com o pastor, levante sua mão. Pastor, eu orei com o senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais orou? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quem mais? Deus te abençoe. Quem mais? Deus te abençoe. Mais, mas não fique com vergonha não, que Jesus, quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Agora vamos cumprir a outra parte do versículo, que ele vem confessar diante dos homens. Saia do seu lugar, vem aqui, faz favor, vem aqui perto de mim onde estou. Todos vocês que oraram, saia, pode vir.